Boa noite. Quero estar fazendo uma oração. Pai Celestial, eu te agradeço por este momento maravilhoso de estar, Senhor, na tua presença e também juntamente com os nossos irmãos que vão estar ouvindo aqui a tua palavra e aqueles que vão ver e vão ouvir a palavra do Senhor depois, Senhor, nas suas casas, mais tarde ou outro dia, que esta palavra sirva de edificação, de bênção para muitos, Senhor. Peço tua graça, tua bênção, Pai, também pela vida do teu servo, o pastor Sérgio, que perdeu a sua mãezinha, Pai, conforta o coração dele, da Mary, do seu filhinho, de toda a família, dos seus familiares, Pai, seus filhos, Senhor, que sejam consolados pela tua boa mão, Pai Celestial. Eu peço pela tua graça, Pai, nesta hora, porque a tua graça nos basta, é suficiente. Abençoa o teu servo, Pai, sustenta ele, Senhor, e traga o teu servo em paz, Senhor, ali de Ribeirão Preto, Senhor, onde ele foi ver a sua mãe, foi fazer o enterro da sua mãezinha. Abençoa o teu povo, Senhor, os nossos irmãos que estão ouvindo, aqueles que vão estar ouvindo a tua palavra, Senhor, que seja uma noite de edificação, uma noite de graça, uma noite em que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E nesta noite, eu quero trazer aqui uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor que está no Evangelho de João, no capítulo 1, passagem sim conhecida, no versículo 22 e 23, que nos diz assim: E disseram-lhe, pois, essa pergunta foi feita para João Batista. Disseram-lhe, pois, quem és? E para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Essa pergunta que fizeram para João Batista. E disse João: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui está um homem respondendo uma pergunta dos fariseus que vieram saber, as pessoas queriam saber quem era aquele homem diferente. E o tema desta noite é este: a voz não pode calar. Glória a Deus. A voz que fala do amor de Deus, a voz que louva ao Senhor, a voz que prega, a voz que tem a alegria de Deus no coração, que se alegra no Senhor, que exalta o Senhor. A voz não pode calar. Glória a Deus. Os fariseus, eles queriam saber quem era aquele homem diferente, porque João Batista, ele era diferente. Ele já pregava num lugar diferente, ele pregava no deserto. Todos queriam saber quem era este homem que usava uma roupa diferente, feita de camelo, como a pele, o couro do camelo, e um cinto no meio amarrado com cinto de couro. E o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Quem era este homem que comia, vestia diferente dos outros judeus e que se alimentava de uma forma diferente também? Quem era esse profeta? Quem era esse homem que foi chamado por Deus para preparar o caminho, para preparar o ministério de Jesus, o caminho para o ministério de Jesus? Quem era este homem? Quem era este homem que foi o último dos profetas que anunciaram aí a vinda do Messias? Quem era? Foi a pergunta que vieram ter com Jesus. Quem é você? Para que nós possamos dar respostas para aquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? É tão difícil você falar de você mesmo, né? É uma pergunta difícil você falar de você mesmo. Mas eles queriam uma resposta. E Jesus, ele disse, João Batista, respondeu de uma forma diferente também. Eu sou a voz. Ele podia dizer: meu nome é João Batista, sou profeta, fui chamado de Deus, desde a minha infância eu tenho chamado. Mas ele procurou se ocultar naquele que é maior do que ele, se ocultar em Deus. Eu sou apenas uma voz. Glória a Deus. A aparência não importava, o que ele comia não importava. O que importava era a mensagem
que saía desta voz. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ei, era esse homem era diferente, era a voz. Esta voz que clamava no deserto, esta voz sem medo, esta voz com palavras serenas, com muito peso, que atingiam o coração dos pequenos e dos reis. Os homens ficavam incomodados, os homens queriam saber, as pessoas ficavam incomodadas, até os soldados vinham perguntar: Senhor, e nós que temos que fazer? Todo mundo se incomodava, e nós, Senhor? Eles queriam, e nós, João Batista, né? Eles queriam, e João Batista tinha uma palavra para cada um deles, né? Para os soldados ele disse: contentai-vos com o vosso soldo, com aquilo que vocês ganham. Você não tira mais do que aquilo que é justo, faz o que é justo, contentai-vos com o vosso soldo, fazer aquilo que é correto. Então todos iam a esse homem de Deus para receber uma palavra de Deus. João era essa voz. João Batista, ele mesmo declara: eu sou a voz que clama no deserto. Era a voz que vinha com a mensagem forte, uma mensagem de arrependimento. Ele veio com a missão de abrir o caminho do Senhor, de endireitar as veredas, mas a mensagem que esta voz trazia, que João trazia, era uma mensagem de arrependimento. Ali em Isaías 40, versículo 3, nos diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, nos diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. O batismo que João fazia era baseado no arrependimento para perdão de pecados. O batismo de João era para arrependimento. O batismo já que Jesus fazia era para os arrependidos, né? Então, era essa voz que trazia uma mensagem de arrependimento. As pessoas querem se voltar para Deus, as pessoas querem ouvir a voz, querem ser recebidas pelo Senhor, ouvidas por Deus, mas existe um caminho, chamado o caminho do arrependimento. Queremos o perdão de Deus, mas antes de chegarmos no perdão, precisamos passar pelo arrependimento. Não tem outro caminho, esse é o Evangelho. Não tem atalho, é o arrependimento. O arrependimento sincero, o arrependimento genuíno, ele interrompe uma tragédia que está para acontecer, aquela tragédia já anunciada. Quando o homem se arrepende, quando a mulher se arrepende, aquele mal que viria sobre ela é como que interrompido. Porque Deus ouve, a partir do momento que Deus ouve e vê o arrependimento do homem, Deus se volta para esse homem, para essa mulher, com perdão, com misericórdia. Nós vemos assim um arrependimento na vida, na parábola que Jesus conta do filho pródigo, já falamos muitas vezes, para ele poder mudar de vida, para interromper aquela tragédia na vida dele, porque aquela tragédia que vinha na vida dele de perder tudo, de virar como que um mendigo, um pedinte, um homem que não tinha o que comer, ela só foi interrompida porque ele se arrependeu naquele estado de pobreza que ele estava. Houve um arrependimento. Ele sofrendo, querendo comer, não tendo o que comer, olhando para a comida dos porcos e querendo comer aquilo, de repente dentro dele vem o arrependimento. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou dizer para o meu pai: pequei, pai. Foi eu quem pequei contra ti, pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então o arrependimento ele interrompe. E muitas pessoas que estão sofrendo, indo para um abismo, mas porque não querem se arrepender diante de Deus. Não é diante de homens, não.
não é diante de mim nem de pessoas, de homens, é diante do Todo-Poderoso. É diante daquele que pode todas as coisas, daquele que vê todas as coisas. O arrependimento é diante do nosso Criador. Porque é nós que pecamos. Quando nós erramos, nós pecamos, nós temos que assumir o nosso erro e pedir perdão a Deus, nos arrepender. Deus se agrada disso. Nós vemos o ladrão, quando Jesus foi crucificado, foram 2 ladrões, e o ladrão que estava à direita de Jesus, crucificado, houve nele um arrependimento, porque ele reconheceu o pecado que ele tinha praticado. Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui, porque nós fizemos o mal, praticamos a maldade, é por isso que nós estamos recebendo o pagamento da maldade que fizemos. Mas eu sei que tu nenhum mal fez, Senhor. E ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, onde entrares no teu reino. Aquele homem na cruz, ele se arrepende. Jesus dá oportunidade até a hora da morte. Às vezes as pessoas na hora da morte, na hora de passar para a eternidade, até na hora, perto de morrer, Deus está dando oportunidade para o homem. O homem só não se volta para Deus se ele não quiser mesmo. O coração está endurecido, se endurece e ele morre daquele estado triste. Esse ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Ele foi perdoado, houve arrependimento, foi perdoado, ele foi abraçado. E às vezes muitas pessoas consideradas boas perante os seus próprios olhos, sou tão bom que nunca fiz mal para ninguém, mas é tanto orgulho dentro dele que não cabe arrependimento, que não se volta para Deus. Então ficam afastadas de Deus. E o perigo é a separação eterna, chamada morte eterna. Esse é o perigo. O homem nunca mais vai ver a Deus. Vai estar afastado de Deus para sempre. Então o arrependimento, ele é fundamental na vida de um homem, de uma mulher, de um cristão. Né? Amados, errou, pede perdão ao Senhor, que Deus é misericordioso. Deus é Deus de perdão. O Zaqueu, ele tinha aquele publicano, bem de vida, um homem rico. Não é pelo fato de ele ser rico que não estava tudo bem, não precisava de Deus. Não, ele tinha sede de Deus. Mas ele, para poder obter uma mudança na sua vida, perdão, ele teve que se arrepender. Dou metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicadamente. Quer dizer, houve ali um arrependimento. O arrependimento, ele vem também com atitudes, né? Eu quero mudar, eu não quero ser assim. E ele mudou. E Jesus disse na mesma hora: hoje entrou salvação nesta casa. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus. A graça de Deus é tão maravilhosa. A graça de Deus, ela é tão extensa, ela alcança pequenos e grandes. Deus não olha para quem você seja. A graça do Senhor se estende, a graça do Senhor te abraça. A graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus não olha para nós, para o nosso pecado, para o nosso erro. A graça do Senhor nos abraça, nos perdoa. A graça de Deus para você. Nós vemos a vida de Pedro, apóstolo de Jesus, no momento em que ele nega Jesus. Jesus disse que ele negaria, mas ele achava que não. Não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Jesus: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pedro, na hora mais extrema, ele fracassou, ele negou Jesus. Mas diferentemente de Judas, que houve ali um remorso, Judas teve remorso e se suicidou. Judas, ele teve um remorso, foi discípulo de Jesus também, mas ele ficou com remorso.
Remorso não é arrependimento. Mas Pedro teve arrependimento. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ali o arrependimento vem com choro amargo. Aquele choro sentindo o gosto do pecado que praticou, do mal que praticou, que ofendeu a Deus e que não quer mais aquilo. Pedro se arrependeu, chorou amargamente. No momento que Jesus está sendo surrado pelos homens, chicoteado. Na mesma hora, ali o coração dele, ele chora. E ali, naquele momento, existe um arrependimento. Alguém que sabe que errou. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou citando estes homens da Bíblia e vou citar mais um, mas há muitos exemplos na Bíblia a respeito do arrependimento, que era a mensagem principal de João Batista. A voz que clama no deserto tinha uma mensagem de arrependimento. Glória a Deus, uma mensagem que muda. Glória a Deus. Você veja bem que João Batista não fez nenhum milagre, mas ainda é considerado por Jesus o maior de todos. O maior dos profetas, sem ter feito um milagre, porque a mensagem dele era poderosa, causava mudança, porque era de Deus, né? E Onésimo, com essa história de Onésimo, ali no livro de Filemão, você pode ver, Onésimo era um escravo, ele fugiu, ele teve problemas com seu patrão Filemão, que era um cristão conhecido, muito amado por Paulo, o apóstolo, e Filemão fugiu depois de ter furtado, feito coisas erradas. Como escravo ele fugiu e foi preso e foi colocado numa prisão, e naquela prisão estava o apóstolo Paulo, e ali teve um encontro do homem de Deus com aquele que precisava de ouvir a mensagem de arrependimento. Onésimo ouviu na prisão. E naquele encontro, Onésimo se converteu ao Evangelho. E Paulo, quando escreve para Filemão, ele disse: recebe esse homem. Não olha ele mais como escravo, de cima para baixo. Olha ele como igual, porque é nosso irmão. O apóstolo Paulo ele vai até mais longe. Recebe ele como o meu coração. E disse, foi mais longe ainda, porque você deve muito a mim. A tua vida você deve a mim. Porque foi Paulo que falou para ele do Evangelho. Ele era salvo porque Paulo investiu na vida dele. Recebe como você estivesse recebendo o meu coração. E não tinha como Onésimo ou Filemão fazer diferente. Segundo a história, esse Onésimo se tornou um grande bispo da Igreja de Deus, um grande homem de Deus. Olha só, um escravo fugitivo, se tornando, que graça maravilhosa. Às vezes eu fico olhando, amados, como é maravilhosa essa graça de Deus. Pega pessoas que não são, confundem as que são, pega os pequenos para confundir grandes. É fantástico, né? É coisa linda demais. E esse homem se tornou um grande homem de Deus, porque naquele encontro que ele teve com o apóstolo Paulo, ali teve arrependimento. Arrependimento é o pesar, é a lamentação pelo mal cometido, é a contrição de coração. O arrependimento ele muda uma vida, o rumo de uma vida. O arrependimento muda o rumo de uma nação. O arrependimento traz de volta o favor de Deus. Há muitas pessoas que estão sofrendo ainda hoje porque não se arrependeram diante do Senhor. Se voltaram para Deus, mas a porta da graça ainda está aberta. Ainda está tempo para você se voltar para Deus. Ainda tem perdão de Deus para você. Ainda tem graça de Deus. Ainda tem misericórdia do Senhor. Então João Batista era essa voz que pregava o arrependimento. Era essa voz, João Batista era essa voz que apontava para o Cordeiro de Deus. Ele não apontava para ele mesmo. Ele apontava para o Cordeiro de Deus. Ali em João 1:29 ele nos diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa voz apontava. João Batista apontava para aquele que pode salvar. Enquanto o sangue dos animais que eram oferecidos em sacrifícios na antiga aliança, eles tinham o poder de cobrir os pecados,
tanto que os sacrifícios eram oferecidos diariamente e o sumo sacerdote entrava no lugar chamado Santíssimo uma vez por ano pelo povo, porque o sangue ele cobria. E quando Jesus vai passando, João Batista olha, ele vê algo diferente. Aí está o Cordeiro de Deus, que tira, ele não falou que cobre o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Enquanto o sangue dos animais da antiga aliança cobria, o sangue de Jesus tira, apaga o pecado do homem. Quando você confessa ao Senhor os teus pecados, você é perdoado. E deles o Senhor não lembra mais. 1 João capítulo 1 e 9. É bom você ter esses versículos guardados dentro do teu coração. Na tua mente também, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, é justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ainda no 1:17 de 1 João, né, na epístola de João. Se andarmos na luz, como Ele, Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, falando do Senhor, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos como Ele, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. O poder que tem o sangue do Cordeiro de Deus. Em João, então, era aquela voz que apontava para o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro. E isso era publicamente, as pessoas ouviam. Ele não estava apontando para ele. A saída da humanidade não estava no João Batista, mas estava no Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia, glória a Deus. João era a porta, era um porta-voz, sabe aquele porta-voz da mensagem poderosa, aquela mensagem que tem poder para perdoar, que apontava para Jesus. Olha aqui, ó, o caminho é esse. Essa é a nossa missão. A nossa missão é apontar aquele que salva, é aquele que transforma. A nossa missão não é apontar para nós mesmos, mas apontar para aquele que é todo-poderoso, aquele que pode salvar. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é essa voz. Ele apontava para o Cordeiro. Ele não aparecia, mas o Cordeiro de Deus estava sendo visto pelo mundo. Glória a Deus. João Batista é essa voz que declara para o mundo que Jesus é o Filho de Deus. Ele tem essa revelação de Deus a respeito daquele homem de Nazaré. Este é o Filho de Deus. Ele fez essa declaração, olha, em João capítulo 1, 32 a 34. E João testificou dizendo, eu vi, olha só, ele viu, foi testemunha, eu vi o Espírito Santo descer do céu, como uma pomba repousar sobre este homem. Ele estava falando a respeito de Jesus. E eu não conhecia, é interessante, né? Eram parentes, mas não tinham contato. Próximos assim. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele batiza com o Espírito Santo. E eu vi, testemunho era vivo, né? Porque ele viu. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Glória a Deus. A voz apontava para Jesus, o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne, como João no capítulo 1, no Evangelho de João, ali no capítulo 1, uma mensagem linda que João nos traz. Aquilo é uma revelação de Deus. Aquilo é o Espírito Santo trazendo aquela revelação para comunicar aos homens. No princípio era o Verbo, era a palavra, falando a respeito de Jesus.
No princípio era a palavra, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Glória a Deus, aleluia, era o verbo de Deus, é o Filho de Deus entre os homens. Glória a Deus. Muitas pessoas hoje ainda relutam em crer que Jesus é Deus. Jesus veio e muitos o consideram como um profeta, como um homem bom, um revolucionário, mas não creem na divindade de Jesus. Mas a palavra de Deus, para nós, é a verdade. E a palavra de Deus, que é a verdade, nos diz que no princípio estava o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra de Deus nos mostra que Jesus é o próprio Deus, faz parte da Trindade, Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Quando nós cremos nesta palavra, nesta verdade bíblica, as coisas ficam diferentes dentro de nós. Glória a Deus. E muitas pessoas ainda relutam porque querem simplesmente crer com a sua mente, né? Crer com a sua mente. E nós não cremos simplesmente com a mente, cremos por fé. Porque acreditamos na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é a verdade, nós cremos na verdade da palavra de Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Por tudo que ele fez. Como homem, ele era homem, se fez homem para alcançar a humanidade e também era Deus. Porque para perdoar o homem tinha que se fazer homem. Ele teve que derramar o seu próprio sangue para perdoar o homem. Mas ele também era Deus. Porque ele perdoou pecados. Ele fez maravilhas, perdoando pecados que só Deus podia perdoar. Ele tinha o domínio sobre a tempestade, sobre as águas, sobre o mar. Andou sobre as águas. Nunca ninguém tinha feito isso. Deus estava entre os homens. Glória a Deus. E João, o apóstolo, andou do lado de Jesus. Ele faz essa revelação de tudo da experiência que ele teve andando com Jesus lado a lado, ele pôde fazer essa revelação. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é Deus. Glória a Jesus. João Batista, ele testificou a divindade de Jesus. Este é aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, olha só que João Batista falou, o que vem depois de mim é antes de mim. Porque João Batista era mais velho que Jesus, em 6 meses por aí. E o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Como um homem, Jesus nasceu depois de Jesus. Mas como Deus, ele já existia. Ele já existia antes de João Batista. Quando o mundo foi criado, quando todo o universo foi criado, antes do universo ser criado, antes das estrelas nascerem, ele era Deus. Jesus já existia. Porque Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Olha só a palavra de João Batista. Graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória a Deus. João Batista era a voz que não exaltava a si mesmo. Ele não apontava para si mesmo. A palavra de Deus nos diz, em João capítulo 3, versículo 27 em diante, se você quiser acompanhar, Jesus respondendo disse assim, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Olha só, a humildade desta voz que proclamava o Messias. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que disse. Eu não sou o Cristo. Ele não queria apontar nada para ele.
Ele era grande, era um grande pregador, mas ele tinha a verdade de Deus na boca dele. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Tá vendo, amado? Aquele que tem a esposa é o esposo. A esposa é a igreja. O esposo da igreja é Jesus. Não é homem, não é placas de igreja, não. É Jesus que é o dono da igreja. Ele é o noivo, ele é o esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo, se referindo a ele, João Batista, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está, este meu gozo está cumprido, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. Oh, aleluia, que homem de Deus, né? Que homem de Deus. Aquela voz que não podia calar. Ele não exaltava a si mesmo, mas exaltava ao Senhor Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha ele dizendo, aquele que vem de cima é sobre todos. Falando de Jesus. Aquele que é da terra e fala da terra. Falando dos homens, como ele, natural. Aquele que vem do céu é sobre todos. Glória a Jesus. Aleluia. Ele sabia que Jesus tinha a palavra de autoridade. A palavra que estava acima de tudo e de todos. Glória a Deus. E esse homem foi exaltado por Jesus. Jesus disse que dos nascidos de mulher, João é o maior. Era um grande pregador. Mas Jesus disse ainda, completando, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Aí é com Jesus. Jesus não é maravilhoso, né? Os pequeninos, aleluia, são exaltados por Jesus. Os pequeninos, como os pequeninos são grandes para Deus, né? Mesmo depois de morto, esta voz de João Batista que clamava no deserto, você sabe que a cabeça de João Batista foi apresentada numa bandeja pela filha por Herodias. Herodias pediu a cabeça de João Batista, a sua filha. Herodias dizia, ele morreu, mas o testemunho não morreu. A voz não parou, não se calou. Mesmo depois de morto, a voz que clamava no deserto continuava a dar frutos ainda. Retirou-se, olha só, João capítulo 10, versículo 40, depois da morte de João Batista, João 10, 40 em diante. Jesus retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado. Havia uma perseguição sobre Jesus. Jesus foi para o lugar do Jordão onde João outrora, outro tempo, batizava. João não estava mais, tinha morrido. E ali Jesus ficou. E muitos iam ter com Jesus e diziam, na verdade, João não fez sinal. João não fez sinal algum, porque Jesus fazia muitos sinais, né? Na verdade, João não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse a respeito de Jesus, era verdade. É isso que os homens disseram. Ele não fez nenhum sinal, mas tudo que ele falou a respeito deste homem, a respeito desse Jesus, é verdade. E a Bíblia diz que muitos ali creram nele, por causa do testemunho que foi deixado por um homem que já não estava mais ali, que já tinha morrido. O testemunho dele era tão forte que ainda estava presente e as pessoas creram em Jesus por causa do testemunho de João. Pessoas de Deus vão embora. Quantos homens de Deus estão morrendo? Homens, mulheres de Deus. Mas o testemunho fica. O testemunho fica. A Bíblia diz que quando Caim matou Abel, o sangue de Abel ainda falava. O testemunho dele ficou para as gerações. Glória a Deus. O bom testemunho. Palavra da verdade. Isso fica.
Glórias ao nome do Senhor Jesus. A voz não pode calar. Eu e você, vamos nos esforçar, vamos lutar. E que principalmente a graça do Senhor nos tome para que a nossa voz não se cale. Não deixe de louvar a Deus, não deixe de pregar a palavra, não deixe de anunciar o amor de Deus, não deixe de ser uma testemunha, não deixe de calar a tua voz. Não. Não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de buscar. A voz não pode calar. Não cala, não se cale, não. Alguém vai ouvir a mensagem da tua boca. Alguém ouvirá o teu testemunho. Alguém ouvirá essa voz que clama no deserto. Alguém vai te ouvir. Alguém vai dar crédito ao que você está falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A voz não pode calar. Glória a Deus. Pode estar difícil, pode haver muitos problemas, as dificuldades podem ser enormes, mas, amado, não largue a sua cruz. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, com todo o teu esforço, dedicação, mas dependendo sempre da graça, porque se não houver graça, ninguém consegue servir a Deus. É a graça de Deus que nos faz suportar todas essas coisas. Glória a Deus. Seja firme, seja fiel àquele que te ama, àquele que cuida de você. Glória a Jesus. Eu quero estar orando por vocês nesta noite. Quero estar orando pela tua vida, orando pela tua família. Glória a Deus. Pai Celestial, eu quero te louvar, Senhor, por esta noite maravilhosa, pela tua palavra, Senhor. Estou trazendo a tua palavra, a palavra de um homem que andou com Deus, João Batista. Pai Celestial, nos ajuda a ser como este homem, que foi fiel até o fim, que não negou o nome do Senhor. Não era perfeito porque homem algum o é, mas era um homem que amava a Deus, que cumpriu o seu ministério. Deus querido, que possamos ser fiéis, até o fim da nossa carreira. Pai, não deixa calar a nossa voz. Não deixa, Senhor, calar a voz do teu povo. Não, Pai, não. Esta voz que ama, é a tua filha que clama, é a tua filha que ora. Pai, não permita que ela se cale. Não permita que o teu filho se cale. Volte atrás. Não, Pai, mas que possamos seguir em frente, continuar a nossa caminhada, porque fiel é aquele que nos chamou. Pai Celestial, nos ajuda a ser fiel até a morte, até o fim da nossa carreira, Pai, assim como João Batista foi. Ó Deus querido, nos ajuda a guardar, Senhor, a tua palavra no nosso coração. Deus maravilhoso, ó Pai Celestial, sustenta o teu povo. Senhor, conforta, eu te peço mais uma vez, o coração do pastor Sérgio, que perdeu a sua mãe, dele, a sua família, Senhora Meire e o seu filhinho. Senhor Deus, consola toda a família do teu servo que está sofrendo pela perda dessa pessoa tão importante que era sua mãe. Pai Celestial, abençoa teu povo, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enfermos, Pai. Restaura a saúde, Senhor, dá saúde, e que teu povo entenda e compreenda que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor cuida de nós em todo o tempo, Senhor. Glórias ao teu nome, Pai. Nós te louvamos pelo teu cuidado, pela vida, pela saúde. Te louvamos pela tua misericórdia, Pai. Pai Celestial, eu entrego a vida dos meus irmãos, de cada filho, de cada criança, cada neto. Senhor, guarda, Senhor, do mal. Guarda, Senhor, do perigo. Eu te peço, em nome de Jesus.